Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam ótimos. Eu estou morrendo de saudade de vocês. E nessa aula de hoje de filosofia, eu trago como tema para vocês, para nós, a filosofia e sua crise. Um tema bem pertinente para nós tratarmos nesse período em que nós estamos vivendo, esse período de isolamento social por conta do coronavírus, do Covid-19. Para a filosofia, o que significa o termo crise? Crise é usada para registrar as dificuldades que ocorrem em torno do homem, como, por exemplo, a crise econômica, crise política, crise conjugal, crise na saúde, crise existencial, crise na família, crise na escola, crise na igreja, crise na administração pública, crise nas empresas, crise mundial, crise ecológica, crise nos relacionamentos, crises psicológicas. Amados, a crise em tudo e para todos os gostos. De crise em crise, a história acontece, o mundo é construído, bem ou mal, sempre colhendo lições dos fenômenos. E eu estudando esse tema, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a crise, para a filosofia, a crise, ela sempre nos oferece uma oportunidade de tirarmos lições para o nosso crescimento pessoal, profissional, familiar. Então, para melhor compreensão desse assunto, procuremos a origem e o significado da palavra. Cabe à filosofia e à teologia responder. A origem filosófica da palavra crise nos ajudará a entender o processo crítico pelo qual passamos atualmente. Quantas crises nós temos vivido atualmente? E hoje nós estamos vivendo uma crise mundial. A crise do coronavírus, o Covid-19, trouxe uma crise mundial de todas as ordens. Ordens financeiras, ordens econômicas, ordem na igreja, ordem nas famílias. Por falar em famílias, eu tenho assistido que várias famílias têm sofrido agressões físicas. Com o isolamento social, muitas famílias não estão trabalhando e passam o dia todo em casa juntos e termina que muitas vezes, ao invés de haver uma harmonia, de existir amor, uma boa relação nessas famílias, eu tenho visto nos meios de comunicação que o índice de agressão física tem aumentado nesse período. Enquanto isso, a palavra crise, em um dos dialetos chineses, é escrita com 2 caracteres. O primeiro significa abismo e o segundo significa oportunidade. Então, meus amores, eu quero trazer para nós aqui, neste dia, uma reflexão. Diante dessa crise em que estamos vivendo, por conta dessa situação atual, que cada um de nós possamos refletir e que nós possamos tirar sempre lições, que nós possamos tirar uma prece, que cada crise seja uma lição de vida, de compromisso com o bem, com o justo e com o verdadeiro. Como diz aqui o professor Anchieta Mendes, magistrado, professor da Universidade Federal do Piauí, é um professor aposentado, membro de academias de letras e em outras instituições aqui da Universidade Federal do Piauí. Eu estudei esse artigo dele ontem para compreender o que é que tem a ver a crise, o que é que a filosofia fala sobre a crise. E esse autor e outros autores, eles colocam sempre que diante da crise nós devemos tirar os pontos positivos.
É olhar os pontos negativos e tirar os pontos positivos para a realização do bem, para nós fazermos o bem. E diante dessa situação, eu trago aqui uma pergunta para vocês. Essa é a nossa atividade. Diante da situação que nós estamos vivendo, do isolamento social, diante dessa pandemia que está acontecendo aí no mundo inteiro, o nome pandemia já diz, pandemia é quando acontece essa ordem, essa infecção por um micro-organismo, quando ela acontece no mundo inteiro, em vários continentes. Então, eu pergunto para vocês, para cada aluno, a nossa atividade é essa, que vocês vão escrever um texto relatando quais são as oportunidades que eu preciso ou que eu tenho feito durante esse período de isolamento social na minha vida e no mundo, na minha cidade, na sua comunidade, no nosso estado, no nosso país. O que as pessoas têm feito de bom, de bem diante dessa situação? E eu trago aqui essas lives que estão acontecendo, muitas empresas têm investido, eu me emociono. A solidariedade tem crescido diante dessa situação. Um fato bom da vida foi a sensibilidade de muitas pessoas. E é verdade que isso ainda precisa melhorar, certo? Então, vocês vão fazer um relato, um texto, falando dessa crise que nós estamos vivendo e diante dessa crise, quais são as oportunidades em que nós estamos vivendo e quais são as oportunidades que nós precisamos tirar dessa crise. Um grande abraço e eu fico aqui aguardando esse texto, essa produção textual de vocês sobre as oportunidades que essa crise econômica, que essa crise que o Covid-19 trouxe para a nossa vida. Escrevam um texto falando sobre os bens que nós podemos tirar dessa situação. Um grande abraço.